Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e a gente tem informação exclusiva do Resenha para vocês, hein? O Resenha tá que tá, né? Para ter até informação exclusiva, né? A gente conseguiu uma informação importante aí sobre atacante, que a gente vai trazer para vocês, mas antes de mais nada, pedir aos amigos e as amigas que estão assistindo esse vídeo para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana, ajuda a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, dá essa moral pra gente e pedir também uma outra coisa, né? O pacote youtubístico, né? Também tem o hype, né? O hype faz toda a diferença. O hype pega esse conteúdo, entrega para um monte de gente e aí você ajuda a gente a bater os 30 mil. Estamos na luta aí, ó, 27.200 inscritos, estamos lutando para chegar aos 30 mil. E é óbvio, só dependemos de vocês para isso, tá bom? Galera, vamos começar falando aqui sobre as informações que a gente já teve aí, né? Principalmente a do Mandaca, né? Cara, causou grande estranheza essa situação do Mandaca, né? Porque segundo as informações que a gente teve aí da Central Fluminense, o jogador Mandaca, ele até viu com bons olhos, né, uma possível ida para o Fluminense sondou o jogador, mas o jogador deu um passo atrás porque ficou com medo de não ter oportunidade no Fluminense, né? Deve ter olhado para o meio de campo do Fluminense e falou, pô, um meio de campo competitivo, né? Então, pô, vai ser complicado você jogar nesse time aí. Basicamente, é o que o Central Fluminense trouxe pra gente, mas é muito estranho. Como é que um jogador de futebol, um cara que, pô, teoricamente tá aí pra esse mundo, né, acha que vai chegar num time e não vai disputar posição, ou tem medo de disputar posição? Se o jogador já vem com esse espírito, cara, não serve pro Fluminense. O Fluminense é um time gigante. O cara que vem jogar no Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Botafogo, né, Santos, esses caras, ele tem que saber que vão chegar num clube que, cara, a concorrência é imensa e é normal você ter dificuldade. Agora, o que o Mandaca quer? Quer continuar no Juventude? Quer ir pro, sei lá, pro Curitiba pra lá ser unânime, né? Porque no Fluminense ele não vai ser unânime nunca, né? No Fluminense hoje o jogador unânime é só o Fábio. O Fábio é o único jogador unânime do Fluminense. Não tem ninguém unânime no Fluminense sem ser o Fábio. Talvez o Martinelli fica ali, né, como segundo cara ali, mas unânime é o Fábio. Então, assim, clube grande é desse jeito, Então, assim, o Mandaca, se ele realmente pensa assim, eu acho que já nem serve mais pro Fluminense, né? Um jogador com pensamento muito pequeno. Eu acho que o Fluminense não deveria nem tentar essa contratação. Enfim, muito esquisito aí esse tipo de pensamento do jogador. Dando sequência, a gente vai falar sobre Facundo Bernal, e aí uma informação aqui do canal para vocês também, né? O Facundo Bernal, como vocês sabem, sofreu muito assédio do exterior, vários times, né, se interessaram pelo Facundo Bernal. Durante meio de temporada tinha time da Espanha tentando contratar o Facundo Bernal, teve time na outra janela da Itália tentando contratar o Facundo Bernal, e assim, galera, o empresário do Facundo Bernal, ele, assim, quando falo empresário, eu falo que jogador também, né? Empresário, entenda-se jogador também. Eles não estão satisfeitos com as oportunidades que o Bernal tem tido. Isso a gente trouxe no meio do ano já, essa informação. A gente falou com representantes do atleta que confirmaram isso. Olha, o Bernal quer jogar mais, ele não quer ficar só sendo banco, ele quer jogar, ele quer ter oportunidade. Isso aí é uma coisa que lá no meio do ano a gente já tinha trazido, então não é possível que agora tenha mudado, porque a situação do Bernal de lá para cá não mudou. O Bernal continua tendo poucas chances. É um jogador que não começa como titular muitos jogos, embora até às vezes entre bem e tudo, como fez contra o Vasco. Então, se ele tem mercado lá fora, de fato, os empresários, representantes e o próprio jogador devem ter o interesse de sair, né? Se surgir uma oportunidade boa. Só que, e aí uma informação aqui do Resenha, que eu fiquei sabendo é que o Zubeldia conta muito com o Bernal, tá? Bernal é um jogador que está nos planos do Luiz Zubeldia e o técnico não vê a possibilidade de abrir mão dele, até porque ele é o único primeiro volante que ele tem hoje, na visão dele, porque o Otávio, ele pensa em negociar, então o Bernal seria o único primeiro volante que ele teria, o único jogador que ele poderia confiar, né, desses que ele tem no elenco do Fluminense. É um jogador que ele gosta, inclusive, ele elogiou muito o Bernal na partida contra o Vasco, então é muito provável que o Bernal continue no Fluminense, diferente do que aconteceu no meio do ano, que a gente já achava que dificilmente o Bernal continuaria, mas o
técnico Luiz Beldia vê Bernal como um jogador muito importante para o seu elenco no próximo ano, beleza? Agora uma informação exclusiva do Resenha para vocês aqui. A gente obteve essa informação de uma fonte, né? E eu quero trazer essa informação para vocês aqui sobre centroavante. A gente está falando aí sobre centroavante, vários nomes sendo cogitados, e a informação que eu obtive é que o atacante, nome complicado, ó, se eu estiver falando errado, depois vocês me corrijam, Francisco Fajdrizenski, isso mesmo, Francisco Fajdrizenski, argentino, interessa ao Fluminense, ok? Inclusive, o empresário do atleta procurou o Fluminense, né? Procurou o Fluminense com o interesse de oferecer o jogador ao Fluminense e... segundo essa fonte me passou, provavelmente, ele falou, não tem informação correta, mas provavelmente ele está fazendo isso, ele está oferecendo a clubes no Brasil, mas ele foi oferecido ao Fluminense, que analisa a possibilidade de contratação. E aí eu vou colocar para vocês aí na tela algumas informações sobre o atacante Francisco Fajdrizenski. Tá aí, ó, a estatística dele gerais em 2025. Ele jogou 50 jogos, marcou 20 gols, né, deu 4 assistências, tá? Na Liga Colombiana, ele fez 15 gols em 43 jogos e 4 assistências, tendo 2.918 minutos, né? É o que ele teve até agora na Liga Colombiana. E aí tá falando ali que a nota dele média é 7.13. E aí tem um resumozinho do desempenho dele, gols por jogo, aproximadamente 0,46 por 90 minutos, né? Total de participação em gols 19, penalidades convertidas 3. Tá? Voltando aqui sobre o jogador, é um jogador que teve destaque no São Lourenço da Argentina, né? É um centroavante que já no futebol argentino já foi artilheiro do Campeonato Argentino. E aí você me pergunta, mas por que ele o Fluminense vai contar? Quanto deve ser? Quanto está custando esse jogador? Então, galera, o Independente, né, da Colômbia tentou uma renovação de contrato com ele no início desse ano e ele não aceitou a renovação. Chegou no meio do ano e novamente o Independente tentou novamente renovar o contrato dele e ele também não aceitou novamente. E ele tem contrato até o fim agora, dezembro de 2025. Então, ele vai estar livre no mercado, custo zero. Se o Fluminense quiser contratar o jogador, não é difícil contratar, porque ele não vai ter custo, tá? Então ficaria mais assim, a questão salarial, e aí que é o que eu acho que pesa um pouco, porque o representante do atleta está cobrando um salário um pouco mais alto do que o normal, né? Eu não sei o valor exatamente, mas foi o que a fonte me passou. E aí, ele estando livre no mercado, ele pode negociar com qualquer clube. Então, Francisco Fajdrizenski, né? Nome difícil, vocês me corrijam aí se eu estiver falando errado, é o jogador que está sendo oferecido ao Fluminense e o Fluminense não descartou a possibilidade de contratar o atacante de 31 anos, argentino. Você que está aí conhece, os números dele são números muito interessantes, assim, analisando aqui a temporada 25 dele, é uma temporada muito boa para um centroavante, né? Pô, comparando com aquele Barreiro lá que eles falaram, é muito melhor, né? Nem se compara. Enfim, aqui pese, o Campeonato Colombiano são um nível um pouco mais abaixo do Campeonato Brasileiro, mas assim, os números são bons. E ele já era um jogador falado no ano passado, se eu não estou enganado. Então, assim, na minha ótica, seria uma contratação interessante. Não sei se é um atacante que vem para resolver a nossa vida, mas no mínimo, um jogador de 1,86 m, no mínimo, é um 9, né, que pode ajudar. No mínimo. Quero saber a opinião de vocês sobre isso daí. Comenta aí. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Surgindo mais informações de Fluminense, a gente aparece. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.